A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1807, no início do século XIX, que fugia da invasão napoleônica das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte, marcou o início do processo de independência do Brasil. Após a Revolução Francesa de 1789, Napoleão Bonaparte, que dominou quase toda a Europa, decretou um bloqueio continental à Inglaterra em 1806, pois não conseguia invadi-la pelo Canal da Mancha, uma vez que a marinha inglesa era invencível no mar e o exército francês era invencível no continente, em terra. Assim, através do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte determinou aos países europeus, por ele dominados, que fechassem seus portos ao comércio inglês, a fim de arruinar a economia industrial inglesa. A ordem de Napoleão Bonaparte foi acatada, mas Portugal não obedeceu e as tropas francesas invadiram o país, obrigando o príncipe regente Dom João, a família real e cerca de 15 mil nobres portugueses a embarcar em navios em fuga para o Brasil, sua maior colônia, deixando o povo português ao Deus dará. Os estudantes devem estar se perguntando: mas por que Portugal não obedeceu a Napoleão Bonaparte? Portugal não aderiu ao bloqueio continental porque tinha aliança política e acordos comerciais desde o século XVII com a Inglaterra e que não poderiam ser rompidos. E assim a família real portuguesa, protegida por navios ingleses, atravessou o Oceano Atlântico e fugiu para o Brasil, chegando à Bahia em janeiro de 1808, e depois de um mês transferiu-se para o Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do governo. Iniciava, desse modo, o período joanino no Brasil, entre 1808 a 1821, ou seja, o governo de Dom João. Pressionado pelos ingleses, que estavam interessados em expandir suas mercadorias industrializadas no Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas, 6 dias após a chegada ao Brasil, acabando com o monopólio comercial colonial. O Brasil poderia comercializar com qualquer país. A Inglaterra foi, obviamente, a grande beneficiada, pois pagava uma taxa alfandegária de 15% para suas mercadorias vendidas no Brasil, que ficou evidente depois da assinatura dos Tratados de Comércio e Navegação e de Amizade e Aliança de 1810 com o governo de Dom João. Enquanto os demais países pagavam a taxa de 24%, e mesmo Portugal pagava 16%. O decreto da abertura dos portos às nações amigas deu início ao processo de independência do Brasil em setembro de 1822. Além disso, o governo de Dom João fundou o Banco do Brasil, criou o ensino superior com 2 escolas de medicina, uma no Rio de Janeiro e a outra em Salvador, criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, inaugurou a Biblioteca Real, fundou a Academia Militar e da Marinha, criou a Academia de Belas Artes e contratou artistas e professores estrangeiros, entre outras realizações. As realizações culturais de Dom João não tinham a preocupação em beneficiar o povo, que levava uma vida difícil e miserável, mas sim as elites coloniais, cujo desejo era europeizar o Brasil.